Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Como é Bom Estarmos Entrando em Plenitude. Eu, você e Joana de Ângeles. E hoje estamos com um convidado muito querido, muito especial, que vem lá de Curitiba para falar um pouquinho mais sobre a doutrina, para se aprofundar um pouquinho mais. É o professor Cosme Massi. E continuando aqui o nosso bate-papo, em referência à revista, Kardec afirma que discutiremos, mas não disputaremos. Qual a real finalidade dessa norma e como poderíamos aproveitá-la para o momento em que vivemos hoje? Importante essa pergunta, eu aproveito apenas para lembrar que Kardec disse essa frase, discutiremos, mas não disputaremos, no prefácio de lançamento da Revista Espírita no mês de janeiro de 1858. Era a forma como ele apresentava para a comunidade o objetivo da Revista Espírita, que seria um espaço de discussão, em que as ideias seriam apresentadas, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade. É um espaço fundamental para que a gente possa refletir na importância de ouvir o outro, de saber discutir no plano das ideias, do diálogo, porque na discussão você apresenta argumentos, você escuta o outro, com os argumentos dele, você apresenta o seu argumento. Na disputa é o personalismo, o orgulho, a arrogância que está presente. A proposta espírita é a proposta da humildade, em que as pessoas possam aprender num clima de diálogo, de troca de argumentos, para que a verdade possa ser colocada no coração das pessoas. Há em O Livro dos Espíritos, na pergunta 841, uma informação muito importante dos Espíritos, quando ele nos afirma que a convicção não se impõe. A convicção é uma conquista desse diálogo, da persuasão, de falar a razão, ao bom senso, para que a pessoa possa chegar por si mesma na compreensão da verdade. Na Revista Espírita, que tem como subtítulo, Jornal dos Estudos Psicológicos, traz ainda em abril do seu primeiro ano um capítulo que se intitula Período Psicológico, que é o que marca a diferença entre a ciência e a psicologia, que etimologicamente quer dizer estudo da alma. E os estudos e períodos psicológicos a que se refere Kardec, quais seriam aí? É em que momento em que você deixa de se preocupar exclusivamente com os fenômenos de natureza física que deram início a todo o estudo da doutrina espírita, as mesas girantes, os barulhos, os ruídos, as pancadas, e você entra num momento da filosofia, das ideias, em que agora a sua preocupação é com a alma, com o ser pensante, com a comunicação que é dada, com o ensinamento que surge dos fenômenos espíritas. Então o espiritismo entraria numa nova fase. Agora não se preocupa muito com fenômenos de movimento, de pancadas, de barulhos, com fenômenos propriamente físicos, mas agora você entra no reino do estudo da alma, que é onde o espiritismo se mostra de forma extraordinária, nos dando esclarecimentos e orientações para uma vida melhor, para que a gente possa construir dentro de nós um homem cada vez melhor. Qual seria a sugestão para um bom estudo da doutrina, ou melhor, quais os livros e em que ordem eles deveriam ser estudados pelas pessoas que ainda não têm conhecimento da doutrina espírita, mas que queriam começar a fazer esse estudo para ter um entendimento mais fácil, uma base? Eu gosto sempre, quando trato dessa pergunta, lembrar que Kardec escreveu um artigo para explicar isso, que é o terceiro capítulo da obra O Livro dos Médiuns, o capítulo intitulado O Método. Neste capítulo, Kardec apresenta o método de ensino do Espiritismo. Às vezes as pessoas nos perguntam como ensinar, como estudar o Espiritismo. Eu digo, Kardec escreveu isso. Ele recomenda que a gente comece a estudar o Espiritismo por uma obra que ele escreveu,
em 1859, depois da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que é a obra O que é o Espiritismo. Então ele recomenda, comece pela obra O que é o Espiritismo. É uma obra agradável, porque ela tem duas partes. Uma primeira parte são diálogos, em que Kardec dialoga com um cético, com um padre, apresentando de uma forma didática os princípios fundamentais do Espiritismo, e depois perguntas e respostas. Então ele sugere, comece pelo que é o Espiritismo, depois vai estudar o Livro dos Espíritos em conjunto com as outras obras, com a Revista Espírita, com o Livro dos Médiuns, mas essa seria a sequência natural. Primeiro o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, e a partir das partes, dos temas, você recorre às outras obras que ajudam a estudar a temática de O Livro dos Espíritos. Cosme, por que alguns livros de Kardec, que também seriam importantes para o estudo, como a Viagem Espírita, por exemplo, ainda são tão desconhecidos dos espíritas? Isso é algo muito curioso. Como eu disse no começo, Kardec, ao longo do período que a gente chama Allan Kardec, que começa em 18 de abril de 57, com o Livro dos Espíritos, até a sua desencarnação em 31 de março de 69, ele produziu 32 publicações. Dessas 32 publicações, 22 são livros. Entre um dos livros está essa obra admirável, Viagem Espírita, em 1862. Eu acho que isso é um reflexo da nossa pouca dedicação ao estudo em geral. Quando a gente acompanha, eu sou da área acadêmica, milito com universidades há muitos anos, prestando inclusive consultorias educacionais, e a gente descobre que nos últimos anos houve uma queda muito grande na leitura das pessoas. As pessoas estão lendo cada vez menos. E as redes sociais, de certa maneira, estão atrapalhando um pouco, porque as pessoas gostam de ler coisas curtas, então preferem ler chamadas muito curtas, o Facebook, o Twitter, que você tem uma restrição de texto, as pessoas não estão lendo muito. A taxa de leitura de livros no mundo inteiro, em especial no Brasil, caiu muito. Nem vamos falar aqui de números para não assustar, mas está se lendo muito pouco. Esse reflexo, se está se lendo muito pouco na vida ordinária das pessoas, está se lendo pouco nas universidades, nas escolas, isso é um reflexo. Aí as pessoas parecem que não querem ler muito e pouco estão lendo as obras fundamentais do Espiritismo, que são aquelas que Kardec produziu, porque ele mesmo dá esse título numa obra que ele escreveu, num livreto que ele publicou em março de 69, chamado Catálogo Racional. Kardec apresenta ali as obras fundamentais, ele coloca as suas 22 obras como obras fundamentais do Espiritismo. E a gente precisaria ter essa disposição. A obra que você citou é uma delícia de estudar. A Viagem Espírita são discursos que ele fez nas viagens que ele fez na França durante o ano de 62, discursos admiráveis, e que a gente fica encantado com tudo aquilo que Kardec escreveu. Hoje em dia, devido todo esse mundo virtual que se vive, a quantidade de informações, elas são tão grandes, né? Elas vêm de uma forma congestionando a mente da pessoa, que ela não consegue codificar tantas informações de uma vez. Então, ela vai para as coisas curtas, só o título, a chamada, então não aprofundam no conteúdo. Portanto, passam a ser pessoas que só têm conhecimento superficial, não têm profundidade nenhuma. E aí quer discutir, debater algo que não conhece. Exatamente. Você levanta num ponto que nossos pais, educadores, as pessoas preocupadas com a formação da juventude, das crianças, têm um problema grave pela frente. Porque sem a leitura mais profunda não é possível fazer ciência. Vários estudiosos mostram que não se faz ciência sem mergulhar profundamente num texto. Há um autor já da década de 80, um grande filósofo e educador italiano, Giovanni Sartori, que escreveu um livreto admirável chamado Homo Videns, em que ele mostra que o vídeo, o texto curto, jamais vai preparar o indivíduo para fazer ciência, para desenvolver tecnologia, para criar. É preciso mergulhar num texto, num bom autor, estudá-lo
lê-lo com profundidade, para que você possa desenvolver todas as habilidades necessárias para você fazer ciência, para você produzir revoluções científicas, para você dar saltos qualitativos importantes na ciência, na tecnologia. Então a gente se preocupa muito. Se você tem uma juventude que só consegue ler pequenas frases, pequenos textos superficiais, como é que nós vamos esperar que essa juventude possa produzir grandes homens da ciência e da filosofia? Então é uma preocupação que todos temos que ter. Pais, educadores, têm que colocar os jovens para ler os grandes autores, os grandes cientistas, os grandes filósofos, os grandes literatos. É no texto, na linguagem textual, que a gente se desenvolve o raciocínio, a capacidade de imaginação, que vai propiciar que a gente crie novas ciências, novas filosofias. Tem que se ler o clássico para se entender o moderno. Como é que a pessoa... ela já quer começar a estudar dentro da faculdade, ela não quer começar no básico, ela já quer começar lá, pronto, acabou, não, para que eu tenho que ler isso, aprender isso, se eu não vou utilizar isso? A gente nunca sabe o que vai utilizar na vida, exatamente, né? E sem o clássico você não forma as bases conceituais necessárias para você fazer uma leitura mais profunda, e quem não lê com profundidade não sabe escrever, não sabe produzir, então a linguagem fica superficial, ela perde o rigor científico, ela perde a riqueza, a profundidade. É por isso que às vezes você escuta muitas pessoas conversando e a repetição de palavras tipo, tudo vira tipo, tudo é coisa, tudo é beleza. Quer dizer, as palavras são usadas de uma forma pobre, as frases não têm profundidade. Né? Ah, isso é show. Isso é show. E você não sabe mais o que é isso. Eu brinco, às vezes as pessoas usam tanto a palavra beleza para tudo, que eu falei, o que será que a pessoa entende quando fala tipo, beleza? É uma linguagem pobre, com poucas construções profundas, frutos da falta de leitura. Quando a gente não lê com profundidade, a gente não consegue expressar com clareza e profundidade. É que nem quando a pessoa diz, né? Ah, isso é show de bola. Eu falo, gente, eu detesto futebol, eu detesto essas coisas, que show de bola. Para mim, ouvir falar isso é uma coisa deprimente. E usa em tantos contextos que a gente não sabe o que a pessoa está querendo dizer. Isso é resultado da falta de leitura. A gente precisa ler os grandes autores, os grandes clássicos. Eles vão para a aula e aí você pergunta assim, e aí, como é que foi? Ele fala, normal. E o que é o normal? Ou então eles respondem assim, sinistro. Peraí, né? O que seria sinistro? Se você for olhar no estudo exatamente o que é totalmente diferente do que eles estão falando. Né? Claro. É a falta de estimular a leitura. Eu não sei como a gente vai resolver isso, a não ser no processo educativo, no seio das famílias. Aqui fica aí um convite para pais, para educadores, estimular o jovem, a criança a ler, os pais lerem com os filhos, né? A época em que o pai sentava com a criança antes de dormir e pegava um livro para ler com ela. Contar uma história, lendo um grande autor, para que a criança pudesse aprender a ter o gosto pela leitura e não apenas por ficar assistindo televisão, vídeos, que às vezes não tem profundidade, às vezes são muito superficiais, são diálogos curtos em que a pessoa não tem tempo de refletir. Na leitura você tem que usar a sua imaginação, sua reflexão. Eu acho que nós precisamos fortemente estimular a leitura. Cosme, você concorda que no movimento espírita, existem problemas em relação à compreensão dos textos da doutrina e que existe também uma dificuldade nessa leitura atualmente? A que se deve isso? A isso que nós estamos falando. Se as pessoas não têm o hábito de ler na escola, na educação infantil, na educação básica, elas vão se formar adultos com pouca capacidade de interpretação. Às vezes as pessoas me mandam dúvidas sobre Kardec que demonstram uma incapacidade elementar de leitura. Quer dizer, a pessoa não soube ler um texto, que é um texto simples, embora profundo, mas Kardec não tem uma linguagem rebuscada, Kardec não se esconde num palavreado técnico que você teria dificuldade de entrar, nada disso. Não. Mas as pessoas têm dificuldade porque não estão lendo. A dificuldade não é de ler Kardec, é uma dificuldade de leitura. As pessoas estão lendo muito pouco e isso reflete numa incompreensão. Então a gente convida para ler Kardec e a pessoa lê uma frase e não consegue entender. Não é porque Kardec é difícil, é porque ela tem pouco hábito de leitura. É como
Divaldo foi conversar, né, com Joana de Ângeles, falando que as pessoas liam seus livros e reclamavam, né, do texto, da gramática, enfim, de ser um linguajar mais forte, mais rebuscado, inteligente, né, que é difícil compreensão. Se não seria melhor ela escrever de uma forma mais simples? Ela falou: é mais inteligente a pessoa buscar elevar o seu nível de estudo do que eu abaixar o meu, claro, para que a pessoa... Exatamente. Imagina a gente pedir para o Michel Montaigne, um dos clássicos da literatura filosófica francesa, para que ele reescrevesse o seu texto, porque a gente não consegue mergulhar na beleza do seu pensamento e do seu texto. Seria uma coisa absurda. A gente não evoluiria, a gente não cresceria na nossa capacidade de reflexão, de imaginação. É um atraso. Nós é que temos que crescer e não pedir aos grandes autores que escrevam numa linguagem absolutamente ignorante, o que seria impossível, porque você não conseguiria explicar ou apresentar o pensamento profundo que esses autores apresentaram utilizando meia dúzia de palavras, do tipo, beleza, tá bom, show. Quer dizer, não é por aí que você consegue expressar toda a riqueza das ideias e do pensamento. Nós é que temos que estudar mais para nos elevarmos à altura desses textos. Com certeza. E falando acerca das traduções dos livros de Kardec, algumas vezes percebemos diferenças que alteram consideravelmente o significado da mensagem. Você acha que isso pode ser um dos fatores que trazem discussões e interpretações errôneas, né, que são passadas adiante, trazendo prejuízo para o entendimento doutrinário? Com certeza. Veja, quando a gente fala às vezes de tradução, é muito bom esclarecer para as pessoas. O processo de tradução é um processo de interpretação. Cada tradutor, ele faz a leitura do texto, ele entende o texto e ele passa na língua portuguesa, no caso da tradução da obra de Kardec do francês para o português, aquilo que ele entendeu. E é natural as diferenças de interpretação. Não é que o tradutor é mal intencionado, que ele quisesse passar um pensamento errado, nada disso. Ninguém está fazendo julgamento de valor na honestidade do tradutor, no desejo dele de acertar. Mas traduzir é pecar. Os italianos têm uma frase muito dura, né? Eles dizem traduttore traditore. Tradutor, traidor. Porque traduzir é realmente trair, porque quem traduz interpreta. E ele passa a interpretação que ele teve. Então é natural erros, é natural, faz parte do processo de tradução. Não é uma maldade, uma perversidade, uma má intenção do tradutor. Muito pelo contrário, ele tem toda a boa intenção de acertar. Mas ele erra como erra qualquer pessoa que está fazendo interpretação. Eu sempre recomendo, use mais do que uma tradução quando o texto é muito bom. Kardec é um texto profundo, rico, de uma profundidade, de uma precisão de escrita filosófica extraordinária. Então use mais do que um tradutor. E na dúvida, consulte o original. Quando você perceber assim, olha, alguma coisa aqui não está muito certo, vai para o original. Porque realmente são textos que exigem um preparo, uma reflexão. Então a tradução é importante. Eu sempre agradeço aos tradutores, porque eu não leio alemão e adoro Immanuel Kant. Imagina se não tivesse alguém que tenha traduzido Kant para o português. Eu não leria esse filósofo. Então, a gente tem que agradecer aos tradutores, orar por eles, agradecer sempre a participação deles. Eles nos possibilitam estudar autores amplo da humanidade. Eu não leio grego, imagina, eu adoro a filosofia clássica, Platão, Aristóteles. Como é que eu leria esses autores se não tivesse uma tradução para a língua portuguesa? Mas traduzir sempre tem falhas. Então você perdoa o tradutor, mas quando você perceber algum problema, não fale mal do autor que escreveu. Procure primeiro comparar. Olhe traduções diferentes. E na obra de Kardec há muitos cochilos de traduções que levam a interpretações equivocadas. Eu recebo muito pelo nosso site perguntas desse tipo. Em geral, quando a pessoa diz assim, achei uma contradição em Allan Kardec. Esta frase aqui entra em contradição com o que ele diz em outro lugar. E de todas as que eu recebi até hoje, foram muitas ao longo de mais de 30 anos, eu sempre achei, ou era erro do próprio leitor que fez a pergunta, que estava interpretando errado, ou era erro no tradutor. Não era erro no original francês. Kardec não cometeu erro. Então a gente procura fazer as duas coisas. Olhe mais do que uma tradução
e na dúvida pegue o original francês. Se não saiba francês, pede ajuda a alguém que pudesse ajudar. Aproveita e faz um curso. Aproveita e faz um curso. Aliás, uma língua extraordinária, a língua francesa. Eu sou apaixonada pela língua francesa, nossa. Por qual motivo, Cosme, o movimento espírita não se fala mais em magnetismo? Se Kardec disse que as duas ciências, magnetismo e espiritismo, eram irmãs. Essa é uma questão que já me formularam e eu realmente não sei dizer a resposta. Talvez porque os estudos do magnetismo não avançaram, eles ficaram muito restritos lá ao século XIX. E tem uma coisa curiosa. A gente que trabalha em epistemologia, em filosofia da ciência, a gente costuma dizer o seguinte: quando você não tem uma boa ciência bem construída, é muito difícil que os avanços aconteçam. Kardec teve a habilidade de construir a ciência espírita, que é a ciência da alma. Mas os magnetistas, ou os magnetizadores, aqueles estudiosos do magnetismo, eles apenas descreveram. Se você pega os livros clássicos do magnetismo, você tem descrições de como se aplica o chamado passe magnético, os efeitos, mas não tem uma boa teoria. Eu acho que falta a construção de uma boa teoria sobre o magnetismo humano. É bom esclarecer, porque alguém que está nos ouvindo, a palavra magnetismo também é usado na física, no magnetismo do ímã, no magnetismo ligado à eletricidade. Não é disso que se trata, estamos falando do chamado magnetismo humano. Nós não temos uma boa teoria sobre isso, e talvez essa seja a explicação. Como você não tem uma boa teoria, apenas descrição de técnicas, e descrever técnicas não faz uma ciência, talvez isso seja uma explicação possível porque que esses estudos não avançaram tanto, por falta de uma boa teoria para compreendê-los. Falando aqui da atualidade, como o Espiritismo pode auxiliar a compreender as questões como o Zika vírus, que tanto sofrimento tem trazido através da microencefalia, e também esses espíritos que reencarnaram nessa situação, como eles podem estar ligados a um karma coletivo, será? É muito boa a pergunta. Primeiro, todos os estudos sobre a influência de vírus, bactérias, doenças, isso compete à biologia. Não cabe ao espiritismo tratar desse tema. Kardec deixa muito claro. Os estudos sobre o mundo corporal, as ciências o fazem muito bem. O que o espiritismo pode tratar, que foi o outro lado da questão que você colocou, é o processo de prova ou expiação do espírito que escolhe um corpo nessas condições, que vem a encarnar num corpo com esse tipo de deficiência. Então Kardec deixa muito claro isso. O espírito escolhe sua vida de provas ou expiações. Então aquele que escolheu ocupar um corpo com esse tipo de deficiência, ele escolheu numa situação de provas e expiações que o seu passado vai explicar, suas necessidades de progresso vai explicar, porque ele sabe, quando escolhe o corpo, aquilo que o corpo vai lhe oferecer. Esse conhecimento prévio, vai dizer Kardec no item sobre as escolhas de prova, de qual é o corpo, quais serão as doenças, principalmente essas doenças congênitas, que já nascem desde cedo, que estão já na estrutura da formação da própria criança, essas ele conhece. Então, se o espírito escolheu aquele corpo, ele sabe muito bem, e Deus o permitiu, as suas necessidades de provas e de progresso. Isso vale para um ou para muitos. Significa que esses que escolhem esses corpos sabem muito bem por que precisam passar por essas experiências tão difíceis de provas e expiação. E é uma quantidade muito grande de pessoas, né, que estão passando por isso. Nossa, é muito triste. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ah, que pena esse bate-papo gostoso. Nós convidamos você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes que buscam ainda o sentido da vida e tem aquela mente que está ainda castrada dentro do não conhecer a doutrina espírita pelo preconceito, achando que doutrina espírita é somente manifestação, sem a consciência de que doutrina espírita existe sem haver manifestação. Muito bem, eu gostaria apenas de deixar para os nossos acompanhantes, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a reflexão em torno da importância do pensamento espírita nas obras de Allan Kardec.
a gente que tem perguntas profundas sobre a vida, quem nós somos, por que estamos vivendo o contexto que estamos vivendo hoje, as dificuldades que estamos passando, as doenças, os problemas sociais, os conflitos humanos, todas essas questões que todos formulamos, nós vamos encontrar respostas para essas nas obras de Allan Kardec. Respostas lúcidas, com argumentos, bem construídas. Você vai descobrir o quanto Kardec nos forneceu orientações muito precisas, com o suporte da razão, da experiência, para responder às mais graves questões da existência. A gente que trabalha na área da filosofia, que estudou vários filósofos, pode dizer com tranquilidade, não há nenhuma filosofia que apresenta respostas tão simples e tão profundas acerca daquilo que verdadeiramente somos, da nossa origem, do nosso destino. Então fica aqui o convite para todos. Vamos conhecer a obra de Kardec, vamos mergulhar no pensamento de Kardec e, como eu costumo dizer, vamos compreender Kardec para viver Kardec. Muito obrigado. Cosme, deixa pra gente o seu contato, porque você tem estudos, né, via internet, e as pessoas lá procuram esclarecer inúmeras questões e conversar sobre. Deixa o seu contato para quem ele quiser. É muito simples, dúvidas. Basta a pessoa acessar clubekardec.com.br, clubekardec.com.br, nome fácil de gravar, as pessoas ali poderão ter um espaço para contatos, mandar perguntas, conhecer todo o material que produzimos em vídeo explicando Kardec. Obrigada, Cosme. Muito obrigado. E nós estamos chegando ao final do nosso programa e aqui nós deixamos o nosso beijinho cor-de-rosa para que você tenha uma semana iluminada de paz e muita harmonia.